Oi, seus lindos! Hoje eu vim aqui para falar de um livro muito querido pela maioria dos leitores. Claro que teve suas críticas negativas, né? Porque nada é unânime, mas eu vim falar dessa delícia aqui, O Oceano no Fim do Caminho, desse maravilhoso, desse Neil Gaiman perfeito, divo. Antes de começar, queria falar que o meu sonho é fumar o que o Neil Gaiman fuma. Porque, gente, deve ser bom demais! Nunca vi tanta criatividade, tanta... Como que é a palavra, gente? Não consigo nem definir o Neil Gaiman, cara. Nem definir tanta malemolência pra escrever um livro tão fantástico quanto esse. Eu amei tanto, mas eu amei tanto que eu não sei se eu vou conseguir falar direito uma coisa meio imparcial. Eu nunca sou imparcial, né? Mas esse aqui tá difícil. O protagonista aqui é um menino de 7 anos e ele não tem nome. Então muita gente acredita que seja uma autobiografia do próprio Neil Gaiman. Inclusive, quando ele comenta na parte de trás do livro, aqui nas notas do autor, nos agradecimentos, ele fala que o cenário mesmo, a parte da casa, daquele campo, tudo, ele tirou da própria infância dele. Então tudo indica que seja uma autobiografia fantástica, incrível. Você viveu isso, Neil Gaiman? Você conseguiu, gente? Você é fantástico assim desde criança? Ai, meu Deus do céu! Bom, vamos tentar falar um pouco o que é essa história, porque ela é tão difícil, ela é tão complexa, que fazer um vídeo sobre ela, eu demorei um pouco para fazer alguns tópicos aqui, porque é realmente difícil de falar de O Oceano no Fim do Caminho. Mas vamos tentar, vamos tentar. O livro começa com um homem de meia idade voltando para a cidade onde ele nasceu, aonde ele morou quando criança, que ele tá indo para um funeral, que não deixa claro em nenhum momento aqui de quem é esse funeral, mas dá para perceber que é de uma pessoa bem próxima dele. E como ele tem essa tendência desde criança, como mostra o livro direitinho aqui, ele tem esse modo de fugir das coisas ruins da vida, de fugir dos problemas, de fugir um pouco dessa realidade cruel, como a gente mesmo faz, esses escapes que a gente tem, ele também tem. Desde criança ele tende a fugir da realidade. E ele, como está voltando para a cidade onde ele nasceu e morou, ele lembra de uma casinha onde morava uma amiguinha dele, a Letty Hempstock, e ele resolve ir até aquela casinha no final da rua, da casa onde ele morava, pra tentar recordar essas lembranças, pra matar essa curiosidade mesmo. Nisso, ele encontra uma senhora que já morava lá na época que ele era criança, que ele imagina que seja a mãe da Letty, já envelhecida. E não encontra a Letty, a amiga dele de infância. Ele começa a recordar as lembranças dele de quando criança, a partir do momento que ele senta num banco do lado do lago que tem na casa, que é o conhecido como o oceano. Todas essas lembranças voltam para a cabeça dele de uma vez só. Ele com 7 anos, ele lembrando com 7 anos de idade como que era a vida dele. Tudo começa quando os pais dele avisam que eles estão com problemas financeiros e que vão precisar alugar o quarto onde ele dorme para poder conseguir uma renda a mais. E isso ele vai dormir com a irmã no quarto dela. E ele perde, né, a privacidade, o quartinho dele, a pia amarela feita do tamanho certo dele, que ele sempre fala isso. Ele tinha um gatinho de estimação, pretinho, pequenininho, que era o melhor amigo dele, até um maldito africano do sul chegar e atropelar o gatinho dele. E achar que pode substituir o gatinho por outro qualquer, sendo assim que ia acabar com a tristeza de que perdeu o animal de estimação. Ai, fiquei muito chateada. Não podem matar gatos nos livros pra mim, eu fico muito mal. O fato principal de desencadear todo o problema da infância dele, o pai e ele encontram esse africano morto no carro da família. Imagina, uma criança de 7 anos vendo isso, meu Deus do céu. A narrativa aí é super tranquila até este ponto. Depois ela começou a tomar um rumo meio surreal, meio tênue, realidade, ficção. Ele era uma criança que lia muito, ele tinha nos livros esse escape, como eu disse,
como eu tenho desde criança esse escape nos livros, eu sumo da minha realidade lendo série também, mas principalmente nos livros desde criança eu tenho esse escape. A partir desse momento, a gente não sabe se é aquela realidade fantástica ou se é realmente a imaginação dele, que lê muito e acaba trazendo isso para a realidade dele. Falando, esse livro é complicado, gente, de explicar, só lendo mesmo pra saber. Então, essa casa que ele vai visitar mais velho é onde ele encontra essa amiguinha dele, a Letty Hempstock, e ela mora com a mãe e com a avó Hempstock. Não fica a casa dos Hempstocks, a fazenda Hempstock. Essas senhoras e essa menina, pra mim, elas simbolizaram aquela mitologia das moiras, das fiandeiras, não sei se vocês conhecem. É conhecida também como as parcas. É uma mitologia que, eu não lembro se é grega, eu acho que é grega. Elas são conhecidas na mitologia como se fossem as responsáveis por tecer e cortar e costurar o fio da vida. Então são elas que decidem o que vai acontecer com o destino de cada um dos mortais. E é isso que acontece exatamente com as três Hempstocks. Elas tecem, elas cortam o destino, elas mudam os fatos. É isso que elas deixam bem claro aqui. E começa a ficar meio, gente, quem são essas mulheres, né? Será que elas existem de verdade? Mas pra mim, como eu sempre li mitologia, eu gosto muito de mitologia, eu associei essas três porque na mitologia elas eram três irmãs, as três moiras. E eu associei na hora, porque tem tudo a ver. E até uma parte aqui no livro fala que elas recortam e costuram o destino e os fatos de algumas coisas que aconteceram com esse personagem criança. E mudou toda a história, sabe? Mudou todo o rumo ali no momento. E nesse momento eu falei, não, são as moiras. E tem esse oceano que fica no quintal das Hempstock, que o menino um dia ele entra e deixa bem claro como é simbolizado o universo nesse oceano. A partir do momento que ele entra dentro da água, ele começa a ter as respostas para tudo, a origem da vida, as respostas da vida, as perguntas e os porquês de tudo que acontece no universo. Então é muito interessante isso, sabe? Porque mostra como essas fiandeiras têm em mãos, assim, todo o poder da vida atrás da casa delas. Então fica bem esse negócio, elas têm o poder de tudo, elas sabem de tudo realmente ali naquele oceano. Tem uma hora aqui que fica muito macabro, fica muito sinistro, é a hora que aparece a Ursula Monkton, que é um monstro, literalmente um monstro no pé do menino. Literalmente um monstro no pé do menino. É, isso aí que ela é. Ela tá em todos os lugares, ela é onipresente na vida dele e ele não consegue fugir dela, começa a dar agonia nas páginas porque ela não some e ele, uma criança de 7 anos, como é que vai lidar com isso, sabe? Então eu fiquei muito desesperada, eu falei, ai meu Deus do céu, como é que vai acontecer isso agora? Quem que vai sumir com esse monstro? Úrsula. É como eu disse, é um livro muito complicado pra explicar, mas ele é muito interessante de se ler, eu gostei muito da experiência que só o Neil Gaiman é capaz de te proporcionar uma coisa dessas, né? Gente, eu acho que cada pessoa que lê esse livro tira um moral da história diferente. Eu acho que cada um que lê tem uma forma de interpretar tudo que aconteceu, se aquilo foi real, se aquilo foi imaginação, se foi aquela linha tênue que tem entre a cabeça de uma criança que lê muito com a realidade, se é um escapismo, que eu acho que é um escapismo porque eu me identifiquei dessa forma com o livro, que é uma forma de escape total dessa realidade cruel que tanto a criança quanto qualquer outra pessoa acaba vivendo e achando alguma forma de sair correndo disso, de fugir disso. Cada um tem um jeito. Tanto ele quanto eu usamos os livros para o escape. Eu acho que cada pessoa que lê esse livro tem uma interpretação diferente. E é isso que faz ser uma fábula, né? Tipo, cada um tem a sua moral da história, cada um tem uma resposta pra isso, do que aconteceu. E o final aqui, você acha que tipo, ai, agora sim eu vou entender o que aconteceu de verdade com essa criança. Aí o livro vai te dar um tapa na cara e você realmente fica com aquela responsabilidade de tirar o moral da história você mesmo. Bom, é um livro recomendadíssimo, mas para ler você precisa gostar de literatura fantástica, porque os elementos fantásticos aqui é 90% do livro, e se você não gostar de literatura fantástica, eu não recomendo, porque eu acho que vocês não vão aguentar até o final. Mas eu, como sou apaixonada por literatura fantástica e apaixonada pelo Neil Gaiman,
acabou, juntou tudo e ficou essa coisa linda aqui, ó, que é o oceano no fim do caminho. E o nome tem muitas coisas pra tirar desse nome, desse título, tanto literal quanto moral da história. Eu adorei, eu amei. Ai, não consigo falar, gente. É isso por hoje. Sigam no Twitter, curtam a página no Facebook, vou deixar tudo aqui embaixo. Se inscreva se você ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo para receber os próximos vídeos. Dê um joinha se você gostou e até o próximo vídeo. Tchau!